Graça e paz, amém? Aos demais irmãos que estão se achegando. Vamos pegar a palavra de Deus. Que bom que você veio essa noite. Hoje é uma noite especial, onde o Senhor está aqui. Ele vai nos abençoar. E nós queremos abrir uma palavra bem tremenda no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, amém? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, amém? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Eu tenho pouco tempo para pregar, mas eu quero ser bem objetivo de tentar trazer uma palavra de encorajamento para você essa noite, amém? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Quem não achou, 2 Timóteo no Novo Testamento. Lá no finalzinho, você vai lá no finalzinho. Depois de Tessalonicenses, Colossenses, vai achando ali por perto aqueles livros ali. Você pode entrar em contato com teu irmão se você não sabe, para que ele possa te ajudar, amém? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, diz assim: o apóstolo prevê o seu mártiro. E quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. A tempo da minha partida é chegada. Combatei o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto e juiz, me fará daquele dia, não somente a mim, mas também todos aqueles que amam a sua vinda. Amém? Pode fechar, pode ficar aberta a palavra, pode sentar um pouquinho. Irmãos, como que nós podemos entrar na palavra de Deus essa noite? Falar sobre uma carreira. Todos nós temos uma profissão, temos uma carreira, temos uma forma de sobreviver aqui na terra. Essa sobrevivência nos dá o pão de cada dia. E esse pão de cada dia faz com que nós venhamos viver. Talvez você pense assim, mas eu não vivo bem com esse dinheiro que eu tenho. Outros pensam, mas eu já consigo viver um pouco melhor. Mas é algo que nos sustenta. Então é a sua carreira, proposta de trabalho e financeiramente. Mas quando Deus ele usa o apóstolo Paulo para falar sobre Timóteo, e ele escreve nesse versículo, Timóteo era um grande discípulo de Paulo, que tinha como objetivo levar a palavra de Deus. A Bíblia fala algumas coisas engraçadas até, que Timóteo tinha mania de fazer musculação naquela época. Então ele fazia musculação, até o apóstolo Paulo chama a atenção dele, para ele pensar nas coisas de Deus naquele momento. Não que seja errado você se exercitar, não que seja errado você correr, andar, jogar futebol, não entendam isso. Mas naquela época havia isso. E Deus estava usando o apóstolo Paulo para discernir sobre tudo aquilo que ele já tinha oferecido para Deus, que ele já tinha guardado a sua carreira, combatido o bom combate e guardado a fé. Por quê? Porque ele era um servo de Deus, irmãos, que fazia a vontade do Pai. Quando nós olhamos para a palavra de Deus aqui, nós podemos observar que Deus usa o seu servo aqui para prever o seu próprio situação de fim de carreira que estava passando naquele momento, como um atleta, como um jogador de futebol que pendura as suas chuteiras no esporte. Mas o apóstolo Paulo sabia, e os discípulos também sabiam, que o tempo que eles tinham aqui na terra era um tempo escasso, era um tempo pequeno, porque eles seriam perseguidos, e perseguidos pela lei, perseguido pelos fariseus, perseguido pela lei daquela época. Você estudar a palavra de Deus no contexto geral, você vai observar que algumas cartas que o apóstolo Paulo escreve, ele traz ali algo da Grécia. Você sabia que o relógio é da Grécia? Quando tem uma empresa, há um conselho, o conselho é a ideia da Grécia. Tudo que se possa imaginar no sentido que vem da Grécia,
tem coisas que vêm para o lado do bem. Mas o apóstolo Paulo, ele começa a trazer nas suas palavras, não que eu esteja criticando, porque aquilo que é bom tem que ser acrescentado. Mas ele começa a trazer nesse versículo o combate. Então ele tinha uma experiência com o judaísmo. Ele tinha uma experiência, ele foi criado por Gamaliel, como diz a palavra, não sei citar o nome, mas ele foi criado por aquele homem na doutrina do judaísmo. E muitas vezes as pessoas dizem assim: eu sirvo a Deus só o Novo Testamento. Quando fala da palavra de Deus, você não pode rasgar o Velho Testamento e só ficar andando com o Novo Testamento. Então, o apóstolo Paulo trouxe coisas da Grécia, de Roma, consequentemente veio de Roma, para aplicar no cristianismo ali. Então, o Antigo Testamento, os profetas, os juízes, os reis, os cânticos, os salmos, os provérbios, todos que passaram no Antigo Testamento têm um privilégio e tem que ser colocado como prioridade também na nossa vida. Muitas vezes damos a devida importância só para o Novo Testamento. Mas se você estudar o Velho Testamento, você vai entender que o tempo da lei tinha coisas que deveriam ser aplicados naquele momento. Mas quando Jesus veio, ele aboliu algumas coisas. Mas quando ele veio abolir algumas coisas, a Bíblia fala que ele veio cumprir a lei. Então ele veio cumprir a lei dos profetas, que escreveram há mais anos e anos, milhões de anos antes de Jesus, porque tinham objetivo de cumprir a Escritura. E Jesus veio da linhagem de Davi, Jesus veio da linhagem de Abraão. E se você estudar desde o começo de Gênesis até Apocalipse, você vai estudar a palavra de Deus. Ela fala por volta completa mesmo sobre a carreira e tudo aquilo que deve ser colocado como prioridade no reino de Deus, como tudo aquilo que no Antigo Testamento, muitas vezes, nós não podemos colocar em prática. No caso de matar alguém e outras coisas sucessivamente que tem no Antigo Testamento. Usar o bom senso na palavra de Deus não quer dizer você se tornar um religioso, uma pessoa que acusa os outros, que condena as pessoas, mas sim uma pessoa que guarda a sua fé, como o apóstolo Paulo. Por mais da situação que ele passou, nós podemos observar no versículo 7, combatei o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aqui ele estava dizendo que o cristão passa por provas, passa por ataques espirituais, passa por guerra espiritual. Muitas vezes a nossa vida está tão fraca, tão desanimada, tão distante de Deus, que muitas vezes nós passamos então a não fazer mais esse combate contra as trevas, contra o inimigo. Nós queremos desfrutar das coisas boas do Evangelho, mas não queremos pagar o preço devido, como diz a palavra de Deus, de combater o bom combate, de enfrentar até o inimigo por uma alma, de enfrentar as trevas por um Deus poderoso. Nós queremos desfrutar do louvor, queremos desfrutar da bênção financeira, queremos desfrutar da amizade, queremos desfrutar das bênçãos de Deus, mas não queremos o dono da bênção. Essa é uma grande verdade. Vamos abrir a palavra de Deus agora, no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 e 2. Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 e 2. Acho que até o pastor já citou aqui. Mas vamos lá. Diz assim, capítulo 5, vai um pouquinho para trás ali, diz assim: irmãos, relativamente aos tempos, às épocas, não há necessidade de que eu escreva, pois vós mesmos estáis inteirados que a precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite, que o Senhor vem como um ladrão à noite. Amém? Veja bem,
quando nós estamos na casa de Deus, nós temos que entender que nós não podemos fazer com que os pastores se tornem refém da gente. Sabia que quando você fala, vou sair da igreja por causa de você, pastor, vou sair da igreja por causa do irmão fulano de tal, você está fazendo o pastor de refém. Quando você fala que vai sair da igreja por causa do irmão fulano de tal, você está fazendo a liderança de refém. E Deus não gosta de chantagem espiritual e nem chantagem emocional. Quando nós estamos caminhando debaixo disso, nós não estamos vigiando, como diz esse versículo aqui. Muitas vezes pensamos, Deus, por que o Senhor não me abençoa? Por que o Senhor não me fortalece? Eu conheço pessoas que estão desviadas nos dias de hoje, que caminham debaixo de maldição até hoje, porque não se colocam debaixo da cobertura de uma liderança. Não se coloca debaixo de uma cobertura de uma liderança. Ou seja, não quer seguir um discípulo como o apóstolo Paulo tinha o seu discípulo chamado Timóteo. É bíblico isso. Nós precisamos de referência aqui na terra. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus que sirvam a Deus de verdadeiramente, para que nós possamos ser alimentados pelo Espírito Santo por eles, na vida deles, para que eles venham ministrar em nós. Porque você sem a casa de Deus, você não é nada. Você não tem nem salvação. Porque a própria palavra de Deus diz que nós temos que congregar, em Hebreus diz, congregar como igreja. Não ficar indo uma igreja aqui, uma ali, tudo que é lado. Não, uma igreja só. Amém? Porque uma igreja fala uma coisa, outra fala outra, que você vai ter a cabeça inchada. Não vai acreditar em nada mais do que diz na palavra de Deus. Amém? Segue uma, leva a sério, porque Deus quer isso da tua vida. Amém? Deus é o versículo 3 assim. E quando andarmos dizemos, paz e segurança, eis que lhe sobrevirá a repentina destruição, que vem as dores de parto, que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Amém? As dores de parto. As dores de parto é as marcas da vinda de Cristo. Essa guerra que teve essa semana, Estados Unidos contra a Síria, e a Inglaterra e mais a França, que soltaram uma guerra de engenharia, você percebe que as guerras que estão acontecendo hoje em dia, elas estão sendo totalmente elaboradas para a destruição da humanidade. E nós sabemos que Jesus vai vir buscar. Ele virá como um ladrão. Não pense você, mas está tudo bem na minha vida, eu não preciso mais de Deus, eu sirvo a Deus da maneira como eu quero, a hora que eu quero, aquilo que eu preciso. Não, ele virá como um ladrão. Lá quando você estiver lá achando que Deus não tem importância na tua vida, ele vai vir naquele momento. Amém? Não podemos misturar o que é de Deus com aquilo que não é de Deus. Deus não gosta dessa misturança. Deus não gosta daquilo que você serve a Deus um dia, outro dia você não está servindo o inimigo, está andando em lugares onde Deus não se agrada. Isso é ser morno, como a palavra de Deus diz. Vamos lá, outro versículo, vamos à palavra. Hoje eu quero ir bem profundamente na palavra. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 19. E versículo 20. Amém? Amém, igreja? Não precisa ficar bravo comigo, amém? Vamos lá, capítulo 10 de Hebreus, versículo 19 diz assim: E tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado do corpo com a água pura. Aqui está dizendo da má consciência. Quando esse povo de Hebreus, ele era um povo que estava sendo colocado esses capítulos de Hebreus, é colocado como um objetivo de ensinar o povo a respeito dos privilégios que Jesus tinha para aquele povo naquela época. E você pode entender
que ali o versículo 20, propriamente dito, fala: pelo novo e vivo caminho nos consagramos pelo véu, isto é, pela sua carne. E o versículo 21 diz assim: e tendo um grande sacerdote sobre a sua casa de Deus. Quer dizer, o grande sacerdote é Jesus Cristo. Amém? Você não precisa se chegar, levar lá uma ovelha e cortar a cabeça dela e o sacerdote transmitir no altar para sacrificar para o povo. Não. Hoje nós podemos chegar à presença de Deus a qualquer momento. Mas Deus está dizendo aqui no versículo 22 sobre a má consciência. Muitas vezes estamos caminhando com Deus, irmãos, e temos uma má consciência. A gente tem uma vida totalmente negativa. A gente olha as coisas de forma negativa. Amém? E essa é a forma de uma pessoa sem fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a... Não adianta nós termos uma mensagem negativa na nossa palavra. Falarmos, não dá certo, não vai dar certo, isso, aquilo, aquele outro, a igreja tal, porque o trabalho, porque fizeram isso, fizeram aquele outro. Deus não quer isso. Deus quer que você tenha uma consciência lavada, como diz ali, lavado o corpo com água pura. Consciência, quer dizer, você não tem consciência pesada de nada, você não tem uma consciência negativa, você não tem uma mente negativa, você tem uma mente para cima, para frente. É isso que Deus quer para nós. Deus não quer, porque a Bíblia fala que Deus renovou o povo de Israel no deserto, porque aquele povo era um povo que só murmurava e reclamava. Então, a geração deles foi transformada e eles não entraram na terra prometida. E nem Moisés entrou. Entrou Josué, como vocês viram na palavra de Deus, e os seus discípulos. Por quê? Essa geração foi transformada. Amém? E essa geração que Deus quer mudar aqui nessa igreja. Não que Deus vai te tirar, mas tirar essa má consciência, esse pensamento já ruim das coisas, esse pensamento negativo, esse pensamento que não é para frente, mas que é para trás, mas um pensamento para frente, para cima, com fé, com eficiência, com alegria. Vai dar certo, Deus vai me abençoar. A igreja está uma benção, meu trabalho está uma benção, minha família está uma benção, meu esposo está uma benção, minha esposa está uma benção, meus filhos são uma benção. E fazer Deus ser bênção sobre as nossas vidas. Porque é isso que Deus quer sobre nós. O versículo 32 diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentasse grande luta e sofrimento. Amém? Tem que pôr um óculos, estou teimando para não pôr o óculos, mas eu já estou enxergando bem pouco, amém? Então veja bem, iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento. Então, o povo passou por sofrimento, e nós passamos por sofrimento quando nós passamos a desobedecer a Deus, a andar conforme a consciência da nossa carne. Amém? Então, que nós não venhamos ser influenciados por esse mundo, mas que nós venhamos influenciar as pessoas nesse mundo, através do nosso bom procedimento que nós temos em nossas casas, para o nosso vizinho, no nosso trabalho, em todas as áreas. Nós podemos o quê? Ser bom testemunho e mostrar que nós levamos a marca de Cristo de sofrimento. Porque quem é servo de Deus, tudo sofre. Tudo sofre. Quem é servo de Deus tem que aguentar gente falando mal, tem que aguentar pessoas lá no mundo querendo te matar, tem que aguentar, porque um servo de Deus tudo sofre, como o apóstolo Paulo falou, que ele tudo sofria, Jesus tudo sofria. Às vezes a pessoa fala alguma coisa para você, você tem vontade já de dar um soco na cara daquela pessoa. Você não está sofrendo. Você está agindo conforme a pulsão da tua carne. E Deus quer que você sofra. Ou seja, engula seco e venha transmitir uma palavra de amor para aquela pessoa. Não uma palavra diretiva onde venha magoar aquela pessoa, mas sim uma palavra de amor, uma palavra de compaixão.
Às vezes o esposo para a esposa é muito duro. Chega e já fala firme para a esposa. Às vezes a esposa não tem sabedoria. Amém? Vai embora mesmo. Primeiro já deu legalidade para o diabo. Que eu vou para a casa do meu pai, para a casa da minha mãe, que lá está melhor. Já está dando legalidade. Não está tendo sabedoria. A mulher virtuosa, ela consegue convencer o marido, não com briga e contenda, mas sim com sabedoria. Às vezes até em silêncio. Amém? Porque se for olho no olho, dente por dente, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não adianta. Nenhum homem gosta de ser mandado. Nenhum homem gosta de ser mandado. Por isso que tem que ter sabedoria. A mulher tem que ter sabedoria para falar com o marido. E a esposa, o esposo com a esposa. Amém? Porque não podemos subjugar nenhum lado nem um outro. Mas os dois lados, quando a Bíblia fala que a mulher virtuosa edifica o seu lar, está falando que é a mulher que faz o seu marido se converter. E faz com que ele fique firme na igreja. Então, as mulheres e os homens aqui têm que entender que o nosso procedimento no nosso lar, que determina a salvação da pessoa que nós amamos. Amém? Vamos lá. Vamos continuar. Versículo 36 diz assim: ora, exposto com espetáculo, tanto o opróbrio quanto as tribulações. Ora, tornando-vos participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir vós mesmos patrimônio superior e durável. E diz assim no versículo 35: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ele tem grande galardão. Com efeito, tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Não desista, irmão, não desista de Deus. Não desista da promessa de Deus. Não desista da promessa de Deus. Deus tem promessa para homens, para filhos, para filhas, para jovens, para adultos, crianças, idosos. Deus tem promessa para nós e nós não podemos desistir. Não podemos deixar Deus de lado, porque nós temos um galardão lá no céu. E a forma como nós vivemos aqui na terra determina o nosso galardão lá no céu. Como você viver aqui na terra de uma forma íntegra, com santidade, com graça, falando palavras verdadeiras, palavras de amor, palavras de graça, Deus responde para nós. E Deus nos dá o galardão. Amém? Talvez você veja aqui essa noite triste, angustiado, com problemas. Talvez você pense assim: mas eu queria escutar uma palavra assim, que massageasse o meu ego. Muitas vezes, as igrejas estão entendendo que muitas vezes a exortação não é para levantar uma pessoa. E na verdade a exortação é para levantar uma pessoa. Amém? E tem igrejas fazendo coach evangélico. Coach é um treinamento, é um treinador. A palavra treinador quer dizer, o que a palavra de Deus diz é ao contrário. É você exortar para que a pessoa se levante. Amém? Então o que acontece? Muitas vezes nós estamos caídos aí no mundo aí fora e nós não estamos percebendo que nós estamos deixando Deus de lado em nossas vidas. Limitamos o amor de Deus àquilo que nós queremos que seja limitado. Limitamos de buscar Deus em oração em nossas casas. Limitamos muitas vezes até de fazer as coisas para Deus. Nós queremos colocar empecilhos para não fazer as coisas para Deus. Queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Você não tem que querer que a igreja se adapte a você. Você tem que se adaptar à igreja. Lá na tua empresa é assim: se você não faz, você vai ser mandado embora. Não tem conversa. Quando você trabalha lá na empresa, você não obedece, quem trabalha aqui sabe, é mandado embora. Não, vou fazer desse jeito, patrão. Não, então passa lá no RH, vai embora. Não, aqui nós não vamos expulsar você de maneira nenhuma da igreja. Mas nós temos que se adaptar à palavra e à igreja de Cristo. Cada igreja tem uma doutrina.
e nós temos que se adaptar. Amém? Para que nós venhamos ser abençoados. Eu gostaria que você viesse à frente agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos, amém? Feche, só deixa o canhão aceso, amém? Uma luz aqui em cima acesa para mim. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Eu quero orar por você essa noite. Oh, Jesus. Deus querido, a tua igreja te adora essa noite, Pai. Talvez a tua igreja veio aqui essa noite com uma grande tristeza, com problemas espirituais, problemas sentimentais, problemas financeiros, problemas físicos, enfermidades. Nós queremos colocar diante de ti a tua igreja essa noite, Senhor. E o Senhor venha derramar a tua presença. Oh, Jesus, feche os seus olhos. Eu gostaria que você começasse a levantar suas mãos. Erga suas mãos e comece a adorar o Senhor. Talvez você é movido por revelação, mas a maior revelação que nós temos no nosso coração é a palavra de Deus. O que os homens dizem e é de Deus vai acontecer sim, mas a nossa maior motivação deve ser a palavra de Deus, que é a maior revelação que existe na face da terra. Começa a fechar os seus olhos agora e começa a entronizar a casa do Pai agora. Você é um filho de Deus, irmão. Você é um filho adotivo. Deus nos adotou. Somos os gentios. Deus nos adotou, igreja. Nós somos filhos de Deus. Não se sinta um bastardo no reino de Deus. Se sinta um filho. Se sinta uma filha de Deus, igreja. Oh, lá, bacana, lá, mai. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, dê-lhes o direito de se tornarem seus filhos. Deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Se você é filho de Deus, canta. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Quem é filho de Deus, canta. Somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Se você era órfão, agora você tem um pai. Eu era órfão, hoje sou filho. Erga as mãos e cante assim: o Pai me adotou, Senhor. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Ele te adotou, igreja, aleluia. Eu era órfão, hoje sou filho. Erga suas mãos agora e comece a dizer: Pai, o Senhor me adotou, Senhor. O Senhor me adotou, Senhor. O Senhor me trouxe alegria. O Senhor me trouxe salvação.
Quando eu te aceitei na tua casa, eu não sou mais um bastardo, eu sou o teu filho. Eu sou teu filho, Senhor. Eu sou teu filho amado. Eu sou teu filho. Eu sou adotado, fui colocado na raiz de Abraão. Eu fui colocado na raiz de Cristo, Senhor. Oh Jesus, eu sou teu filho. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus, vem, erga suas mãos. Contudo, aos que creram e crerão no teu nome, deles o direito de se tornarem seus filhos. Deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Quem é filho de Deus, canta comigo assim: somos os teus. Cante, somos os teus filhos. Oh, aleluia. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos, Senhor. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Rasga os céus, igreja, canta comigo. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, agora sou filho. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, igreja, canta comigo bem forte. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, eu era órfão, hoje sou filho. Quem é filho de Deus, canta comigo. Meu Pai me adotou, aleluia. O Pai me adotou. Para apagar a luz. Apaga a luz lá da época. O amor me encontrou. Eu era órfão, agora sou filho. Eu era órfão, hoje sou filho. Você era nada sem ninguém. Lembra quando você era do mundo? Você não era nada. Você não era nada, você não era nada. Nós não éramos nada. Nós não tínhamos Deus. Nós não tínhamos o poder de Deus. Nós não tínhamos a unção de Deus. Nós não éramos nada. Quem somos nós para resistir ao poder de Deus? Quem somos nós para resistir ao poder de Deus? Quem somos nós para resistir à unção de Deus? Cante comigo assim: o Pai me adotou, teu amor. Eu era órfão, agora sou filho, igreja, cante comigo. Eu era órfão, oh Jesus. Feche os seus olhos, começa a orar agora. Não sou mais órfão, meu Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, meu Pai me adotou. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Você tem um Pai poderoso.
Somos os teus filhos. Somos o que, igreja? Somos os teus filhos. Oh, Jesus, o Pai me adotou, teu amor me encontrou. Nós éramos longe de Deus antes. Eu era órfão. Oh, Jesus. Talvez você não tenha um pai vivo mais. E você se sente sozinho, porque não tem o apoio de um pai físico. Algo para te chamar a atenção. Algo para te trazer a razão, o pensamento racional. Mas eu quero dizer que você tem um Pai poderoso, Jesus, que nunca foi rude com você, que sempre esteve de braços abertos, que sempre esteve de coração aberto para te abençoar. Será que você tem sido um filho bom para Ele? Será que você tem sido um filho bom para Ele? Será que você tem sido um filho obediente a Ele? Será que você tem colocado agora Deus em primeiro lugar na tua vida? Ou você tem servido a Ele de qualquer maneira, sem o teu procedimento correto na presença de Deus? Oh, Jesus, Ele te adota essa noite. Ele te adota essa noite para que você venha voltar a ser um filho amado, um filho querido para Ele, igreja. Você ser um filho querido para Ele. O Pai me adotou, teu amor. Você era órfão, meu filho. Eu era órfão, hoje sou filho. Pega suas mãos agora. Pega suas mãos, temos tempo para adorar, temos tempo para orar ainda. Ninguém está com pressa aqui, nós estamos com tempo bastante para orar. A mensagem foi rápida. Pega suas mãos. Adore ao Senhor Jesus agora. Você não tem tempo de vir na igreja, mas agora é o momento de adorar a Deus. É o momento que você se preparou para adorar a Ele, para glorificá-lo, para exaltá-lo, para buscá-lo. Oh, busque a presença de Deus. Seja um cristão filho. Seja um filho querido, um filho obediente. Ora lá, bacanda lá, baixara lá, bacanda lá, mai. Orele, barala, bacanda lá, bacanda lá, mai. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica em nosso espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Somos os teus filhos. Eu sinto a presença. Somos os teus filhos. Eu sinto a presença. Quem sente a presença, diga amém. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Bem forte, igreja, comigo, vai. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Quem era órfão aqui, você não é mais.
Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Tem pessoas que dentro da igreja, muitas vezes, não conseguem se concentrar, não conseguem adorar a Deus, nem levantar a mão muitas vezes, não conseguem orar, não conseguem fechar os olhos, muitas vezes fica ligado ao celular, muitas vezes fica ligado no mundo lá fora. Deus quer que você se torne um filho, não um bastardo, porque a própria palavra de Deus diz que os bastardos não entrarão na congregação do justo. Quando você é filho, você tem contato com o teu pai. Você não é um filho distante de Deus. Você tem intimidade com o teu pai. Então quando começa o louvor, você começa a cantar. Quando tem a pregação, você não se desliga da pregação. Quando tem a oferta, você oferta. Porque você não é um bastardo, você é um filho. Você não é rejeitado mais. Você não é rejeitado mais pelo teu pai. Você não é rejeitado pela tua mãe. Você não é rejeitado mais pelos teus irmãos. Você é um Deus é um Deus que te traz amor, que te traz alegria e que traz uma família. Nós somos a família de Cristo, igreja. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Diga que você é filho dele, igreja. Somos os teus filhos. Sinta a presença dele. Somos os teus filhos. Vem, Espírito Santo. Esse vento que está aqui em cima, venha sobre o teu povo. Venha todo o teu povo. Nós temos intimidade contigo, Senhor. Venha sobre a tua igreja. Venha sobre a tua igreja. Manifesta agora, Senhor Jesus Cristo, os teus filhos. Chame ele. Somos os teus filhos. Chame ele, igreja. Cante assim comigo. Somos os teus filhos. Chame ele, igreja. Somos os teus filhos. Diga, somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos o que, igreja? Somos os teus filhos. Somos o que? Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. O Pai adotou, teu amor me encontrou. Eu era o que, igreja? Eu era órfão, hoje sou filho. Se sinta filho, igreja. O Pai me adotou, teu amor, teu amor. Eu era órfão, eu era órfão, hoje sou filho. Cante comigo essa música da igreja agora. Os reinos se abalam,
Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Ele é o Rei, Ele é teu Pai, aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, o quê? Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Eu quero que venha à frente pessoas que não conseguem orar às vezes na igreja, não se sentem como filhos na casa de Deus. Dê um passo à frente, o pastor vai vir aqui à frente, ele vai orar por você. A partir de hoje você vai se sentir um escolhido, um filho que foi adotado por Deus, que foi colocado na raiz de Abraão. Dá um passo à frente para que você comece a sentir a presença de Deus. Dá um passo à frente de fé agora. Não importa se você é crente há muito tempo, não importa se você não vem à igreja há muito tempo, não sente mais a presença de Deus. Dá um passo à frente. Deus está dizendo que existem pessoas assim. Isso não é vergonha para ninguém. Isso é humildade. Isso é rasgar o coração. Muitas vezes sabemos fazer a obra de Deus, mas não temos intimidade com o dono da obra. Não temos intimidade com o dono da obra, igreja. Vem à frente agora. Nós queremos orar por vocês. Saia do teu lugar e venha adorar o Senhor Jesus. Venha para os braços do Pai querido. Dá a mão agora a toda a igreja. E nós vamos cantar agora um hino de louvor. E você que não sente a presença de Deus, vai sentir. Vai sentir. Vai sentir. Vai sentir. Vai sentir. Vai sentir. Oh, aleluia! Erga suas mãos. Erga as mãos de mão dadas agora. Isso. Começa a dizer glória, aleluia. Começa a dizer santo, santo é teu nome, Senhor. Começa a glorificar numa só fé, igreja. Erga a sua voz. As trombetas vão tocar e Jesus virá como um ladrão, igreja. Oh. Tirou do jardim, tua bondade colocou jardim em mim. E se eu perder tudo que tenho em troca do amor
pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Canta, igreja. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares, milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares, milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares, milhares. Pega suas mãos, igreja. Começa a aplaudir o teu Deus. Você é filho. Você é filho, igreja. Você é filho. Você é filho de Deus. Oh, glória. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço na pessoa do teu lado aí. Abençoa essa pessoa. Amém. Abençoa ela. Diga que você é filho de Deus, meu irmão. Diga que você é filho, igreja. Pode voltar para o seu lugar. Amém. Glória a Deus. Amém. Aí no seu lugar mesmo, pega a tua